E aí, capricornianos de meu coração, como estão? Entramos no mês de maio. Eu quero pedir desculpas pra vocês por não ter trazido aqui todos os vídeos mais brevemente, né? Como eu pretendia fazer. Acabou dando pra sair apenas uma vez por semana mesmo. Porque, enfim, muitos afazeres, muitos clientes, graças a Deus. Porém, alguns assuntos de família para resolver, muitas tarefas mesmo. Então, peço desculpas para vocês pela demora, tá certo? Então, vamos aqui. Signo de Capricórnio. Normalmente, gente, vocês sabem que eu já trago todos os decks embaralhados pra gente ser mais objetivo, né? Porque algumas pessoas, e eu mesmo sou uma, quando vou ouvir consultas de outras pessoas, algumas jogadas de alguma tiragem mesmo da internet, eu quero ser mais objetiva, eu quero logo a resposta, quero ouvir logo o conselho, e eu não tenho muita paciência pra conversa, né? Porém, hoje eu não sei porque eu senti essa necessidade. Vou falar aqui pra vocês enquanto eu embaralho. Vou apresentar os decks. Esse aqui é o Golden Tarot. Eu achei muito a cara de Capricórnio, né? Tarot dourado. E é como se fosse o de ouro, né? E é muito lindo esse tarô. Então, em homenagem a Capricórnio, um signo assim tão ligado às finanças, mas vamos ver se esse signo ele tá mais voltado nesse ano astrológico que se iniciou em 20 de março de 2021, se ele tá mais material, se ele tá mais mental, se ele tá mais emocional, que é muito difícil, né? Mas nunca se sabe. Algumas pessoas do signo de Capricórnio podem ter alguns aspectos e tornar a pessoa um pouco mais emotiva, mas normalmente Capricórnio é um signo muito racional, muito material, né? E muito ligado, muito organizado nessa parte das finanças, metódico, né? Então, vamos aqui. Tratar das questões gerais com esse tarô que vos apresento, certo? Então, questões gerais do ano, corte, como estarão os capricornianos nesse ano de 2021, ano astrológico de 2021. Vamos para as questões do inconsciente, aquilo que a gente às vezes não tá querendo saber. Olha, gente, que tarô lindo esse. Vocês conseguem ver o brilho aí? Muito lindo, eu amo esse tarô. Esse é o Wheel of Fortune tarô. Deixa eu ver, mostrar pra vocês como se escreve. É o Roda da Fortuna. Olha que coisa mais linda. Eu acho incrível esse tarô. Incrível mesmo. Esse brilho acobreado. Essa caixa aveludada. Muito lindo. E a versão dele, ele branquinho, menorzinho, ele é a prova d'água. É incrível. Incrível mesmo. Amo esse tarô. Então, vamos aqui. As questões do inconsciente. Aquilo que a gente não tá querendo ver, aquelas coisas que a gente reluta pra poder enxergar, ou mesmo a gente sabe, mas não quer admitir, aquilo que os outros às vezes veem na gente e a gente fica tentando esconder. Então é esse lado que o Wheel of Fortune Tarot vai nos mostrar, tá certo? Aquilo que está oculto, aquilo que está por trás, aquilo que precisa ser trazido à tona, aquilo que a gente tem que aceitar, se deparar, que a gente deve se atentar mais, né? Que é um aviso do nosso inconsciente sobre as situações que nos cercam. Então, o que temos no nosso inconsciente. Para o desenrolar da energia do ano, nós temos o Gilded Reverie Lenormand. Olha, também é outra belezura. Lindíssimo esse tarô. Eu amo esse tarô também. É o trio maravilha, né? Lindeza. É este e o Silver Witchcraft Tarot, que é o das bruxas. Ele é prateado, só que ele não é encerado, né? O Silver Witchcraft, então ele é muito difícil de embaralhar, ele é muito ruim de embaralhar.
Mas o tarô é incrível, adoro, belíssimo. Então vamos lá, o desenrolar das energias do ano astrológico de Capricórnio, que se iniciou em 20 de março de 2021. Para conselhos, nós temos o tarô da Fraternidade Branca e o tarô dos deuses hindus, que na verdade tem esse nome, mas são oráculos, né? Não são tarôs mesmo, porque não tem as cartas completas, os 22 arcanos maiores. Esse aqui até tem algumas representações semelhantes, né? E não tem os arcanos menores. E esse aqui temos mensagens e deuses, né? Cartas de mensagens e cartas de deuses, para poder nos orientar, né? Saber qual a qualidade daquela divindade, qual a qualidade que aquela divindade está trazendo para nos orientar no que a gente tem que saber. Então, eu vou afastar aqui o nosso conselho. Vamos primeiramente para as energias do ano, com o Golden Tarot. Energia do nosso ano, em a roda da fortuna invertida, obstáculos ou que estavam no passado que influencia a situação atual e tendência futura. Vamos ver logo aqui para contribuir na interpretação com o que está no inconsciente e o que está por trás, que a gente precisa saber com os obstáculos e o que está no passado primeiro. A justiça, posição atual, o presente, tendência futura. Temos aqui a justiça, 7 de copas e o 6 de paus. Para a energia do ano, a gente vai tirar daqui a pouco, mas eu já vou colocar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos aqui, só explicando para vocês, né? Por que 7 cartas? Porque a cada carta é um intervalo de 2 meses, sendo a primeira a expressão de janeiro e fevereiro, os primeiros 2 meses do ano de 2021, que ainda influenciam como questão passada pro ano novo astrológico que se iniciou, certo? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá ok? Fechamento de ano. Eu achei que eu tinha explicado em algum outro vídeo, ou de repente pode ter ficado fora, em algum corte, alguma coisa assim. Porém, se tiverem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa sobre esses decks, se quiserem adquirir, eles podem escrever aí pra mim, certo? Que em breve eu passo maiores informações sobre cada um. Então vamos lá. Na energia do ano, nós temos a roda da fortuna invertida. Gente, é o seguinte, a mensagem aqui é clara. A vida é cheia de altos e baixos. E pra gente estar no alto, às vezes a gente tem que descer um pouquinho, né? Pra você subir, você tem que dar impulso. E nem sempre é fácil você pegar impulso se você não recuar um pouco, né? Se você não voltar ao nível de pra onde você tá. Então, talvez você esteja naquele recuo, né? Então, você pode não estar vendo a possibilidade de coisas menores ou melhores em breve, mas isso é só uma impressão, tá certo? Essa roda, ela tá em constante movimento. A gente tem na vida que vão ter muitas rodas em cima e roda embaixo, a gente tem que estar atento que tudo são ciclos. Da mesma forma que os ruins passam, a gente tem que saber que os bons também podem passar, né? E a gente tem que estar aqui nos fortalecendo para saber lidar e ter jogo de cintura com todas as questões que podem aparecer aí no nosso caminho, certo? Questões materiais, não apenas, mas questões de toda natureza, certo? Emocional, financeiro, familiar, saúde, tudo, tá ok? Qual é a expressão do passado? Muitos desses reveses que pode estar tendo no início, não é só com você, a roda da fortuna traz principalmente por ser um arcano maior, nitidamente a questão de que o mundo inteiro está passando por isso literalmente,
certo? É algo que está pegando não só no campo da saúde física, no bolso de todo mundo, e todas essas questões que eu citei, né? Nas questões emocionais e toda a gama de sentimentos que você possa imaginar, ou de corpos que nós temos, né? Os 4 corpos que nós temos. Então, o 9 de espadas, como questão do passado, ele mostra um momento de ansiedade, de agitação, medos, e são muitas vezes medos inexistentes, né? Na verdade, algumas vezes esses medos são o que geram a coisa pela qual tememos, ok? Eu vou dar um exemplo, mas isso não se aplica apenas no campo exemplificado. Existe um casal e a mulher ou o homem, ou enfim, o seu par oposto, começa a pirar com você achar que você tá traindo. E a pessoa entra numa noia tão grande, achando que tá sendo traído, sem ser, que acaba gerando o motivo para que a pessoa venha a consumar o fato, certo? Não só pela questão, não é pela questão da pessoa, tô levando a culpa sem fazer, então vou lá e vou me aproveitar. Não é essa questão, mas sim que você sugestionando aquela situação ou sendo sugestionado pelo mundo ao seu redor, por essa roda que tá lá embaixo, você pode temer, mesmo já tendo as condições para você ficar bem, para você se sentir próspero, abundante, certo? Então, assim, mostra em alguns tarôs, eles trazem uma figura de uma pessoa sem conseguir dormir, noites em claro, né? Então, isso acontece que você pode, como isso é o obstáculo, e tá no sentido positivo, então assim, se você não estiver conseguindo dormir, se você tiver com problemas de insônia, ansiedade, essas coisas, você pode trabalhar o seu mental no sentido de, por exemplo, aproveitar essa noite mal dormida para estudar, para ler um livro, para ouvir uma meditação, para trabalhar a sua mente, trabalhar o seu mental, não contra você, mas a favor de você. Se você tem um pensamento negativo, transmute esse pensamento. Se quando você para, existem vários tipos de meditação. Uma das questões da meditação é a atenção plena. Outra é a autoobservação. Então, qual é a qualidade dos seus pensamentos? Sua mente está trabalhando a seu favor ou está te escravizando? Ela é uma serva sua ou ela está te escravizando, né? Então, você pode trabalhar assim. Eu digo por quê? Porque às vezes você tá sem conseguir dormir, aí você pega um livro para ler e você no instante tem sono. Quando você tem uma coisa para fazer, por exemplo, quando você lê sem aquecer seus olhos, sem um ambiente adequado, então você acaba algumas vezes dormindo, tendo os seus olhos pesam, cansam e você acaba conseguindo dormir, né? Porque às vezes você pode ficar de noite toda acordado, né, virado, pensando em preocupações. Mas lembre-se que preocupações pela própria etimologia da palavra. Preocupação, você está se ocupando previamente. Então, é isso que eu falo dos medos que geram o problema. Porque se você está ocupado, se você está preocupado com, sei lá, uma conta para pagar no outro dia, o que você tem que ter consciência é que você não dormir hoje, né, pode ser o motivo de você não conseguir pagar essa conta amanhã. Por quê? Porque você precisava estar descansando para amanhã poder fazer algum trabalho, estar bem disposto a acordar bem, de consciência tranquila, de corpo descansado, de mente descansada, e isso poderia levar você a ter o insight para resolver o problema, certo? Então, com o que você se ocupa antes do problema,
pode ser o fator que está nutrindo o problema. Então, o que você faz isso? Você tem que se reorientar, né? Como eu falei. Vem um pensamento negativo, como eu posso construir essa frase de forma oposta? Se você tem muitos pensamentos negativos, muitos deles, dessas frases, podem começar ou conter a palavra não. Então, se você chega para uma criança e diga, não faça isso, como o não é uma questão teoricamente abstrata, não é como você diz, carta, pedra, lenço, e você consegue visualizar aquele objeto como o não existe uma visualização para isso, a gente tem uma dificuldade maior para entender e aceitar o não. Principalmente crianças, né? Que além de hiperativos, normalmente ainda tem um monte de coisa na cabeça, estão aprendendo 300 coisas ao mesmo tempo, e nem sempre aquilo que você fala pra ela, ela tá entendendo. Ela fala que sim, copiando o que você tá fazendo com a cabeça, mas muitas crianças, eu digo isso porque eu era uma, as pessoas falavam comigo, parecia que tava falando língua estrangeira, mas fazia sim com a cabeça e eu repetia, como se eu estivesse entendendo. E já levei, acho que já levei pisa por causa disso. Nem me lembro, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é que vamos tentar transmutar, certo? Esses pensamentos negativos. Você vai inverter a frase, qualquer frase ruim que você pense. Você pode pensar assim, por que eu vou dizer o oposto? Isso no sentido positivo. Por exemplo, você tem que reforçar, se você fala para a criança, não faça isso. É mais fácil você falar o que ela deve fazer, tá ok? Não mexa nisso. Você não deve construir a frase assim. Você pode construir de forma construtiva. Por exemplo, você é tão comportado, por que você fez isso? Isso é um reforço dizendo que a criança, no caso, costuma ser comportada. Isso vale para animaizinhos também, tá, gente? Então, a criança ou o animal, ou a pessoa mesmo com quem você lida diariamente. Então, você tá reconhecendo uma qualidade que muitas vezes ela se comporta de forma correta, ou que você aprova, digamos assim, e você questiona, coloca uma reflexão acerca de, será que não seria melhor tal coisa de outra forma, né? Então, isso pode ser também uma dica para lidar com negócios, certo? Se você vai negociar algo com alguém, né? Seja o que for, um trabalho, uma parceria, uma compra de algo, certo? De algum objeto, ou venda. Então, mostra isso, né? Você pode estar num um pouco baixo astral por conta disso, mas todos nós estamos. Mas a roda da fortuna, ela não é estática, então em breve estaremos em cima novamente, de cima novamente, ok? E a tendência futura é o 5 de paus invertido. Então, o 5 é energia positiva, o 5 de paus é energia positiva, são disputas benéficas, como se fossem jogos, você entende? Por exemplo, você disputa por a produtividade de um trabalho, então já a pessoa fica todo mundo. Isso no sentido positivo, quando existe um trabalho em equipe e as pessoas são muito comprometidas, às vezes existe querer mostrar para chefe, produtividade, essas coisas, mas às vezes é pelo prazer de estar empolgado de desenvolver aquele projeto, porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão conseguindo, graças a Deus, a se encontrar profissionalmente, né? Com a internet, eu acho que o mundo, ele precisa muito, né? Das pessoas que estejam ali conversando com os outros, porque todo mundo é tão fechado, né? Aqui no Brasil nem tanto, mas fora daqui, né? O mundo em si, ele é meio fechado, né? E então muitas pessoas criando esses canais no YouTube para ter um pouco mais de proximidade, para ter com quem conversar, para contribuir de alguma forma, né? Então, as brigas, por exemplo, se alguém chega nessa rede social e fala algo ruim de você, você pode pegar aquilo como aprendizado e não entrar
em discussões, em disputa para saber quem tem razão, mas sim você saber jogar com isso. É a questão do jogo de cintura, você ter o jogo de cintura e tornar isso não uma disputa, mas apenas uma discussão que pode lhe dar, por exemplo, críticas construtivas, né? Tem muitos signos que sabem ouvir críticas construtivas. Talvez Capricórnio não seja exatamente um deles, porém, se você chegar com objetivo, assim como Virgem também, se a pessoa chega com uma lista de críticas que ela vê que a pessoa teve uma ideia melhor do que a dela, muitas vezes ele pode chegar a admitir. Virginiano eu acho que é mais fácil, né? Mas ele pode admitir e fazer o mesmo que você, até melhor, né? Pela questão de também gostar dessas competições, né? Então é uma carta assim, tipo, a competição pode ser saudável e pode não ser tão saudável. Então tem uma tendência a você achar que todas as pessoas estão te alfinetando, todas as pessoas estão reclamando de algo de você. Por exemplo, a pessoa faz um elogio e você entende como que às vezes o elogio também pode surtir um efeito negativo na pessoa, né? Se a pessoa for muito perfeccionista, e eu acho que alguns capricornianos têm essa tendência a ser, você vai. Você recebe aquele título, né, aquele elogio como um título, então a pessoa fica pensando: não, então eu tenho que ser melhor do que isso. Estão esperando isso de mim, né? Então, e tem gente já que se desmotiva e diz: não, tô esperando isso pra mim, eu não posso corresponder, e a pessoa vai fazer sempre o médio, né? Pra, pra poder não ficar sempre as pessoas com a expectativa muito alta sobre ela e ela se cobrar demais. Então, existem algumas pessoas que podem ter essa energia por perto. Mas a tendência aqui, você sabendo dessa informação, quando você entrar numa disputa que seja saudável, construtiva, que se forem discutir algo, seja no sentido de discutir melhores condições, né? Melhores oportunidades, que seja para melhorar, não simplesmente para bater boca, certo? Então, assim, pode ter uma questão judicial preocupando, como uma energia do passado, mas, assim, a carta da justiça traz questões kármicas também, né? O 7 de copas pode trazer, quando ele está negativo, né, em energia em desequilíbrio, algumas ilusões e tudo, mas nessa forma, tá mostrando aí para você que você tem muitas opções em que se sustentar essa roda, muitas opções que podem ajudar a fazer essa roda a girar, certo? Sendo que você tem que ponderar todas as suas decisões, porque essa carta pode trazer um pouco de indecisão, né? Então, nesse momento, assim, quando você não tem mais o que fazer, você tem que tentar aliviar a sua cabeça. Você, tipo assim, tem que pensar assim: se eu não posso fazer nada, se nada pode ser resolvido, resolvido está. Então, você pode pensar assim: eu vou, a partir de agora, já que eu não posso fazer nada, vou me despreocupar e vou fazer o que eu quero, as coisas que eu gosto. E nesse momento você pode estar exatamente procurando esse conforto emocional. E você, pela internet, né, e não apenas pela internet, mas chega assim a valorizar mais o pessoal com outras pessoas, o sentimento, né? Eu vejo uma valorização, já que pode estar tendo problema financeiro. O que vai sustentar tipo, você está sendo obrigado a trabalhar um pouco mais o seu emocional. É isso, certo? Então, você vai ter que fazer escolhas e que essas escolhas sejam justas para você, porque tem muita energia, assim, de dúvida por aqui. Mas, dúvida entre coisas boas, certo? E a tendência no inconsciente é a vitória. Você sabe no inconsciente que você vai ser vitorioso ou vitoriosa. Você sabe.
nessas disputas, né? Nessas discussões. Ou você vai ser ou você quer. Pelo menos no seu inconsciente você acha que você tem que estar certo, né? Então, nem que seja o certo de concordar com a outra pessoa de que a ideia dela foi melhor, que ela fez mais rápido, que ela fez de uma forma mais eficiente, que o produto dela é melhor do que o meu, essas coisas, certo? Então tem esse sentimento, mas tem a certeza de que você será vitoriosa ou vitoriosa e será. Nas energias do desenrolar do ano, nós temos, vamos lá, carta da Torre. No começo você pode ter ficado um pouco desesperado de ter que ficar demais em casa. Às vezes é ruim, né? A gente se deparar com a nossa verdade, assim, conosco mesmo, né? Ter que ficar sozinho. Tem gente que não aguenta, tem gente que talvez seja isso. O Capricórnio ser um pouco, às vezes, individualista, querer, né? E as pessoas também não deixarem, porque é um signo que é um pouco reservado, mas ele tem, pelo menos assim, com as experiências com as pessoas que eu tenho próximo a mim, ele consegue ser bastante sociável, apesar de gostar de estar um pouco solitário, né? Às vezes, porque quer esse tempo para si, nem sempre tem, né? O trabalho puxando muito, as obrigações, as cobranças, a questão da saúde, o corpo também pode se preocupar um pouco. Então, foi um pouco pesado no começo, né, do ano notar que poderia estar sendo privado dessas coisas, né, de trabalhar como você gostaria, de controlar suas finanças, de você se exercitar. Então, por que eu tô falando nisso? Então, todo o corpo físico se torna normalmente uma carta espiritual. Porque isso pode ter obrigado você a se interiorizar, né? A se resguardar, a, a você ter que olhar um pouco para dentro de si, né? Trabalhar um pouco a espiritualidade. Pode ter sido muito difícil. Aqui vê dois caminhos, ó. Um que tem que terminar e pode não estar conseguindo, né? Lidar com perdas também, né? Com morte, pode ser lidar com perdas financeiras, porque aqui é o 9 de ouros, né? A correspondência com a cartomância no 9 de ouros, nós temos a carta da autossuficiência, né? Então, dois caminhos, tipo, eu tenho que ver o que tem dentro de mim, que pode ter ocasionado isso, em que eu errei, porque eu não tô mais autossuficiente, eu posso estar precisando de auxílio da família, de empréstimos, de instituições, de bancos, essas coisas. Então, pode se sentir, assim, um pouco preso, pode ter sido recorrente, né? Você pedir, procurar alguma grana, assim, para solucionar um problema e pode não ter se sentido muito bem com isso, certo? Você pode aqui tentar aprender a equilibrar esses caminhos, né? Porque você acha que diverge, mas não necessariamente. Tem aquela frase que diz: cuida do espírito, do espiritual, que tudo mais te será dado. E você pode não estar confiando nisso, achando que se você para se espiritualizar, se você para se conectar consigo, com Deus, com o universo, você está deixando de lado as suas obrigações, você está deixando de ser autossuficiente, você está dependendo desses tipos de crença. Na verdade, todo mundo precisa de um mentor, de um guia, de um guru, um pastor, um padre. Todo mundo precisa de uma fé, de ter fé em algo. E esse algo pode ser também o que tem dentro de você, a sua voz interior, certo? Porque Deus está em tudo. Cada um tem um conceito de Deus. O meu é que Deus é tudo. Então você também é Deus, eu sou Deus, tudo é Deus. E cada cartinha dessa aqui é a expressão do divino. Então, como isso conversa com a nossa vida? Então, você conversando consigo mesmo, você não vai mentir pra você. Se olhando no espelho, você não vai mentir pra você. Se você quer saber a verdade, pergunte pra você, olhando-se no espelho, certo? E aí você pode anotar as impressões que você tiver, as respostas que você vai ter, porque o seu eu verdadeiro não vai mentir pra você.
Então, você vai escrever e desapegar dos problemas, certo? Porque o urso, ele é um pouco apegado, né? Então, você vai escrever seus agradecimentos, você vai escrever suas impressões, suas dúvidas, tudo que você quiser realizar ou se livrar, você vai escrever, tá certo? E desapegar dessa ideia. Aqui pode ter, no final do ano, alguma questão de relacionamento também, certo? Alguns probleminhas podem ser sanados, porque a carta dos trevos tá para cima, certo? Mas em questões de relacionamento, aqui eu vejo talvez um contrato, uma situação sendo finalizada e você fazendo um acordo com outra, ou pelo menos tendo essa proposta. Mas aqui tá um pouco. A carta do urso também fala de ciúmes, né? De possessividade, né? Então, pode ter um relacionamento assim com uma pessoa um pouquinho possessiva, né? Trazendo alguns problemas, mas esses problemas não serão de ordem muito grande, certo? Você vai saber contornar, né? Você vai ter sorte aí. Qualquer revés no relacionamento que você tiver vai vir para fortalecer, né? No futuro vai tudo se resolver e você vai saber que esses baixos foram necessários para você encontrar o seu caminho, sua sorte depois, tá certo? Então vamos para o conselho. Temos aqui no tarô da Fraternidade Branca quais são as energias de aconselhamento no tarô da Fraternidade Branca. Gente, aqui também, ó, alguém pode estar lidando com ter algum interesse em algum relacionamento e tá tendo alguma dificuldade, tá sendo muito ciumento, isso pode estar atrapalhando, certo? A comunicação com a pessoa ou de repente você ter tido algum problema na questão de comunicação, mensagem que não chegou, tá certo? Essas coisas, eu tô com essa sensação aí. Então vamos aqui, tarô da Fraternidade Branca, nós temos o ser cósmico. Isso saiu para algum outro signo, que eu não tô me recordando. E essa aqui, porque esse tarô é novo, acho que é a expressão da carta 0, da carta o louco. Então eu vou ler aqui para vocês. Ele fala imagem e simbolismo da carta, análise e evolução. Eu vou ler mensagem e revelação. Então, nós temos aqui. Tudo começa com um projeto de vida original, seja de um plano, de uma alma, de uma raça ou de um planeta. Entrar em contato com a essência desse princípio é a atitude a ser tomada para saber o que fazer e como fazer. É a força original retomada com a fonte cósmica na hora de se reconectar e se resguardar para um momento mais propício. Essa é a lei da iniciação. Principie. Então, se você tem algum projeto, algum relacionamento, está em dúvida se você quer iniciar, você está ainda com muitas emoções aí para serem trabalhadas, não está sabendo lidar com isso, ainda tá com ciúme de alguém, algo que ficou no passado que deveria ter terminado e você acha que não terminou, ele diz assim, inicie, jogue-se, né? A semente está sendo plantada. Se você rega, algo pode crescer. Então, vamos aqui no tarô dos deuses hindus, nós temos essas duas cartinhas aqui. Vamos lá. Grandes mudanças se aproximam. Oportunidades extraordinárias estão chegando. Abra seus braços e respire fundo. Algo novo está por vir. É tempo de dizer sim. Aceite a mudança
E o dom de Shiva, destruição, o destruidor. Então, assim, para você dar lugar a algo novo, algo precisa ser encerrado, destruído. Essas mudanças estão por vir. Muitas oportunidades estão chegando. Você vai ter a vitória, tá certo? Algo novo está por vir, já tá aqui. Não ache que tudo na vida vem com facilidade. Às vezes vem aquela pessoa para te dar uma opinião, para te dar um conselho, que nem sempre a gente consegue entender como conselho. Mas você pode ver que de todos esses problemas, esses erros, podem sair acertos. De todo limão se pode fazer uma limonada, né? Então, aqui é a mensagem: mude, inicie, aceite a transformação, encerre problemas e hábitos, tudo que você imaginar. Uma questão kármica está sendo liberada aí, certo? Já está na energia do passado. Esse período de recessão é breve e logo logo você vai estar em cima. A vitória tá aí. Aceite as críticas construtivas na sua vida e vamos aprender sempre a lidar com os pequenos reveses. Então, gente, espero que essas palavras possam ter auxiliado vocês a seguirem numa boa energia durante esse ano que se iniciou, o Ano Novo Astrológico. E escreva aqui pra mim o que é que vocês acharam dessa leitura, quais são os planos e as metas de vocês para esse ano. E no mais, pedir que curtam o vídeo, inscreva-se, curta e compartilhe. Vou ficando por aqui. Um beijo bem grande para todos. Paz profunda hoje e sempre.